Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Tiago. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Todos os domingos nós nos encontramos e todos os domingos somos alimentados aqui na Eucaristia. Todos os domingos o Senhor Jesus coloca nos nossos corações pequenas sementes, pequenas palavras. Às vezes escutamos, outras vezes não escutamos. Algumas vezes até fazem sentido para nós, outras vezes não fazem. Algumas vezes só apanhamos uma frase ou outra e basta. Outras vezes apanhamos muito conteúdo. Muitas vezes temos homilias que fazem adormecer, outras vezes nem por isso. Algumas vezes o padre mete-se com as pessoas, outras vezes não. Na Eucaristia vivemos muitas aventuras todos os domingos. Em cada Eucaristia temos a possibilidade de crescer na amizade com os outros e com Deus. Em cada domingo somos alimentados pelo próprio Deus aqui. Jesus, há 2000 anos, escutámos agora no Evangelho, e nós na Bíblia encontramos 4 evangelhos. E é sempre bom recordar quais são. Isto é cristianismo básico. Há 4 evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e... Temos Mateus, Marcos, Lucas e... Temos Mateus, Marcos, Lucas e aí ao fundo. Vamos ver se estamos acordados e vamos participando. O Papa pede que os padres falem 8 minutos. Eu prometo falar 8 minutos se vocês forem rápidos a responder. Se demorarem 1 minuto por cada questão, vamos ter aqui o dobro do tempo ou mais. Então temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles apresenta-nos um ponto de vista diferente sobre a vida de Jesus. Obviamente são 4 pessoas diferentes, cada uma conta a história à sua maneira, com as suas palavras, na sua cultura. E conforme aquilo que foi ouvindo ao que viu. Nós no Evangelho então de Marcos, que foi o que escutámos hoje, ou foi Mateus? Ou foi Marcos ou foi Mateus? Agora estou confuso. Foi o da semente. Bem, obrigado pela vossa ajuda. Eu vou confirmar o texto que é melhor. Eu sei que é Marcos, mas vou só... Estamos no capítulo 4 de Marcos, ok? Ou seja, não foi Mateus, não foi João e não foi... Muito bem.
Hoje têm de estar muito atentos que eu tenho assim muitas rasteiras para vos colocar. Então, Marcos diz-nos que Jesus estava diante de uma multidão. Não sei se eram 1000, se eram 2000, se eram 5000. Era uma multidão. E Jesus, diz-nos Marcos, contava histórias à multidão. Contava histórias com linguagem atual que as pessoas percebiam. Não usava termos estranhos. Usava palavras do dia a dia. E então Jesus contava parábolas. As parábolas eram histórias com imagens que as pessoas reconheciam, para tentar transmitir algo a essas pessoas. Acontece que numa multidão de tanta gente, nem todos entendiam a mesma coisa. Eu há umas semanas estive na paróquia da Moita, numa pregação. E no final da pregação, eu dei resposta a uma inquietação que existia nas pessoas. Circulava o rumor que eu seria o próximo padre da Moita. E então, no final da pregação, às pessoas que estavam lá, que era uma multidão, eu disse, eu não sou, ninguém falou comigo e não vou ser. Eu fui muito claro com aquela multidão. Mas claro, é uma multidão e nem todos ouvem da mesma forma. Na semana seguinte, depois de eu ter dito que não era e não seria o próximo pároco da Moita, na semana seguinte começou a circular o boato que eu tinha dito na procissão que seria eu o próximo padre da Moita. E eu disse que não seria. Era uma multidão. E a multidão não entende, em cada pessoa da multidão nem todos entendem da mesma forma. É normal isso. Por isso é que, segundo Marcos, Jesus, depois de falar à multidão e contar as parábolas, reunia um pequeno grupo para explicar as parábolas. E é por isso que também seria bom que nesta paróquia a maior parte de vós estivesse num pequeno grupo, porque há a multidão e é nos pequenos grupos que se pode trabalhar melhor, rezar melhor, aprender mais, de forma mais personalizada. A multidão é mais complicado. Claro que na multidão é mais simples. Eu falo para a multidão, estão relaxados, mas num pequeno grupo é mais arriscado. Se são 10 pessoas, as 10 têm de falar. Aqui não, aqui é a multidão, em princípio, estão só aqui caladinhos, ninguém vai meter-se com vocês, não é? A não ser que eu pegue no microfone, como é costume fazer. E então aí já podem começar a tremer um bocado de medo. A vossa sorte é que está sem bateria. É a vossa sorte. Jesus, à multidão, contou hoje 2 parábolas. E as parábolas são importantes também para nós hoje, porque Jesus hoje está a falar-nos. Não falou somente àquela multidão que já morreram todos, fala também para nós hoje, aqui. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva, atual, é para todos e é para cada um. E então, hoje Jesus diz-nos, aqui a nós, que há uma semente que é lançada. E essa semente é lançada. E depois é necessário esperar. Esperar para que a semente comece a brotar, a dar origem a uma planta, essa planta dê fruto. Neste caso eram espigas. O semeador lança a semente. E vai à confiança. A semente pode cair em boa terra, em terra seca, em terra má, em terra muito úmida, em terra com silvas, em terra com muitas pedras, mas ele lança a semente. E depois aguarda. O semeador sabe que não depende tudo dele. O semeador tem a semente, mas não guarda a semente. O semeador lança, partilha a semente. Como também nós, espero eu, aqui recebemos sementes. Deus dá-nos sementes. Não para guardar, porque apodrece, estraga, mas sim para lançar. Lançar. E muitas vezes nós temos vergonha de lançar a semente. E às vezes lançamos a semente aqui, dentro destas 4 paredes. E custa-nos lá fora lançar a semente. Eu há uns dias conheci alguém, não sei se está aqui a pessoa, mas conheci alguém que teve outro alguém que lançou apenas uma semente e disse, vem ver. E essa pessoa agora está aqui muito presente na paróquia.
A semente foi lançada, arriscaram, lançaram, atiraram. Podia correr bem, podia correr mal, mas foi lançada. E às vezes nós temos vergonha de lançar uma semente que pode ser um convite. Vem comigo, vamos rezar juntos, vamos à Eucaristia, vamos à procissão, vamos rezar o terço, vamos a Fátima. São pequenos convites que nós todos podemos fazer. E são sementes que são lançadas. E obviamente, como eu dizia há pouco, Deus dá-nos a semente. O Espírito Santo dá-nos sementes, dá-nos dons, dá-nos carismas, dá-nos talentos. Não para guardar, mas para partilhar. Se eu canto, vou cantar. Se eu sei ler bem, vou ler. Se eu sou bom para decorar locais, vou colaborar nisso. Se eu tenho um coração pelos mais pobres, como Santo António, vou colaborar com os mais pobres. Não guardar para mim os talentos que Deus me dá. Podemos ser bem alimentados por Deus, mas também podemos engordar bastante quando não partilhamos com os outros esses dons recebidos. No Evangelho de hoje, Jesus fala da semente. E todos os domingos aqui recebemos sementes. Não para guardar, mas para partilhar. E nos tempos atuais temos redes sociais, temos Instagram, temos TikTok, partilhamos tanta coisa, porque não partilhar também a palavra do Senhor? E porque não lá em casa, 5 minutos por dia, 2 minutos por dia, 1 minuto por dia, pegar um telemóvel, procurar a Bíblia, ler uma frase bíblica por dia, ler um texto pequeno da Bíblia todos os dias. Sermos alimentados para depois alimentarmos os outros. São pequenas coisas. E às vezes fazemos tanto e não vemos frutos. E às vezes fazemos tanto e não vemos nada acontecer. Não faz mal. O que importa é lançar a semente, saber esperar e confiar no poder enorme de Deus. Como o semeador sabe esperar pela semente para que ela dê alguma coisa boa. E esperamos também que a semente lançada dê uma grande árvore onde todos possam encontrar abrigo. E às vezes estamos muito preocupados em cuidar das nossas árvores pessoais lá do jardim. Mas Deus quer uma árvore grande onde todos possam estar debaixo. E quando nós fizermos todos a nossa parte, quando todos nós lançarmos pequenas sementes, uma grande árvore vai crescer, onde todos terão um lugar debaixo dela à sombra. Essa é a segunda parábola que escutámos hoje sobre a fé. Um pequeno grão de mostarda, que quando é lançado à terra, rebenta e dá uma grande árvore. Passamos nesta tarde que Deus, nos nossos corações, coloque muitas e boas sementes para que possamos também crescer na santidade, para que possamos crescer no amor aos pobres, para que possamos crescer no amor à missão, para que possamos crescer sem medo de falar de Jesus aos outros, para que possamos ser parecidos com aquele homem que em Lisboa nasceu e que deu a sua vida por Jesus, em França e na Itália, como Santo António de Lisboa. Peçamos a Deus nesta tarde que sobre cada um de nós, a nós que estamos aqui debaixo deste teto, possamos receber a força do Espírito Santo para lá fora lançarmos a semente a todos, todos, todos. Vinde, Espírito Santo. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.